Boa noite, eu me chamo Mabel Guedes e eu sou transformadora de pessoas. E hoje nessa live vim falar um pouquinho com vocês sobre a importância da regressão de memória nos atendimentos, né? Na transformação de vidas. Bem, primeiro eu quero falar um pouco com vocês como que eu comecei a perceber isso na minha vida. Quando eu, há muitos anos atrás, recebi uma pessoa que fez a terapia em mim, onde trabalhava com terapia de vidas passadas, onde fui despertando em mim, percebendo a importância disso e como isso foi melhorando a minha vida. A partir daí eu não era terapeuta, não fazia atendimentos a ninguém, comecei a estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, e eu comecei a ter sim algumas manifestações espontâneas de regressão de memória, onde eu fui percebendo algumas coisas, onde eu fui captando algumas coisas das pessoas e eu fui percebendo que existia algo mais além dessa realidade. Ok, quais são os casos que a gente pode realmente falar que é indicado fazer uma regressão de memória? Primeiro que eu não trabalho diretamente com isso, a pessoa não me procura para fazer uma regressão de memória, a pessoa me procura com alguma questão, ou os meus alunos, né, de terapia cognitiva extrafísica, eles nos procuram para a gente perceber o que está incomodando hoje. A partir desse incômodo de hoje, a gente vai percebendo a energia do corpo e essa energia pode conduzir a gente para uma regressão nesta vida ou para uma regressão, uma percepção em outra esfera, em outra vida, né? Vamos dizer assim. Tá tudo certo, Bia? Você pode entrar aí no meu Instagram para ver? Aparentemente tá tudo certo. Olha lá para mim, por favor. Olha no seu, olha aqui no Moto G, ó. Vem cá, pega aqui. A internet já tá ao vivo, tá? Mas eu vou ficar preocupada no meio. Eu sei, mas olha aqui para mim, o Moto G tá aqui aberto, ó. Tá aqui no celular também. Dá um oi então, ver se o som tá bom. Tá, bom. Dá um oi, por favor, que eu não tô vendo comentário de ninguém. Será que saiu aqui? Não. Ah, tá, ok, beleza, já vi. Massa, vamos lá. Então é isso aí. Muitas pessoas têm preconceito com regressão de memória. Muitas pessoas têm medo de regressão de memória, tá? E por que as pessoas têm medo? Porque elas não conhecem disso, elas não têm conhecimento disso, elas não têm experiência disso, elas não fizeram para saber se deu certo ou se não deu, né? Então as pessoas ficam com medo, né? Quem tá me dando boa noite? Oi, meu lindo Dandoco, tudo bom? Então as pessoas, elas às vezes têm um certo preconceito. O que eu quero hoje, nessa live de hoje? Desmistificar um pouco isso e mostrar para quem está assistindo esse vídeo que tem algo mais, que tem uma informação muito importante aqui. Então, quais são os casos que às vezes você percebe que uma regressão de memória ia ser assim muito legal? Por exemplo, você percebe que você começou a ter um padrão que você não tinha antes. Então vamos supor que você sempre nadou em piscina, em rio, de repente você toma um pânico de água, do nada. Nada aconteceu para justificar e você ficou com esse pânico de água. Pode ser indicado, sim, a regressão de memória nesse caso. Para quê? Para a gente perceber onde foi em alguma esfera no presente, passado ou futuro, né? Uma coisa temporal, onde é que foi o gatilho que ocasionou esse medo de água, tá? Outra coisa que a gente pode indicar também é a regressão de memória. Você, desde quando você nasceu, você tem um padrão de comportamento. Desde quando você nasceu, saiu da barriga da mãe, você já tinha esse comportamento e hoje você, sei lá, tá com 20, 30, 40 anos, você fala assim, não tem jeito não, eu já nasci assim, eu tô assim há muito tempo, então acho que isso nunca vai se resolver. Feliz das pessoas, aquelas que percebem que tem um padrão desde quando nasceu e que despertam a sua consciência para procurar ajuda,
né? Tem muita gente que não vai nem reparar que tem aquilo, a não ser que alguém chega e sempre fale pra você, ou pode ser que aquele comportamento não é muito importante pra você, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm um certo padrão e têm uma certa dificuldade de acordar de manhã, tem gente que acorda super mega animado 5 horas da manhã, tem gente que 8 horas da manhã é difícil levantar da cama. Qual é o padrão daquela pessoa que acorda às 5 e qual é o padrão da que acorda às 8? A que acorda às 8 pode falar, cara, meu sonho é acordar às 5 horas da manhã. Mas eu nunca consegui. Fisicamente eu não aguento, energeticamente eu não aguento, eu não tenho uma noite boa e etc e tal, né? É um dos casos. Então, por exemplo, você desde quando nasceu, você está acima do peso. Desde quando você nasceu, já nasceu com 5 quilos, a família tem obesidade e você pensa assim, eu nunca vou ser magro ou magra, né? É um padrão, tá? Tá aí a epigenética para explicar que a gente capta esses padrões dos nossos ancestrais, tá? Mas isso não quer dizer que a gente é vítima desse padrão pelo resto da vida. Quer dizer que a gente tem que procurar no passado o ponto onde tudo isso começou e desatar esse nó, certo? É o gato que tá aparecendo aqui, tá sumido, tem mais de 24 horas, danadinho, né? Daniele, muito bom. Darlan, muito bem-vindo, né? Hoje eu tô falando para quem tá entrando aí sobre a importância da regressão de memória e eu falo muito disso no meu curso Terapia Cognitiva Extrafísica, que é um curso de imersão de 3 dias, que vai ser em 13, 14, 15 de abril, mês que vem, em março, perdão. Não temos ainda a próxima data de abril, então vai ser em março, tá bom? É um final de semana. E aí, apareceu? Dá comida pra ele. Não quer dar os remédios primeiro? Melhor. O bichinho tá com fome, mãe. Certo? Quais são os casos, né, que eu já atendi assim, que a regressão de memória foi muito interessante, tá? Mesmo que você não acredite em regressão de memória, não tem problema. Você pode passar por esse momento de forma terapêutica e você nem acreditar ou nem saber que é uma regressão de memória, mas você pode melhorar de alguma coisa, tá? Por que a gente vai no passado e busca esse nó e desata esse nó? Porque nós estamos desfragmentados. Nós estamos o tempo todo desfragmentados em outras dimensões. No passado, agora, ontem, hoje à noite, mais cedo, no futuro, certo? E o tempo todo a gente está numa vibração em que a gente se conecta com alguma coisa do passado, mas é a sua memória do passado. Porque através da terapia a gente descobre isso. Por exemplo, eu estava atendendo uma moça e eu faço uma experiência dela relaxar e perceber o corpo dela e peço para ela trazer a presença de fulano de tal. Quando essa pessoa chega, o corpo encolhe, ela sente medo, ela sente insegurança, ela sente isso, sente aquilo, um monte de coisa vai se manifestando. E aí a gente vai percebendo isso. E ela falou, nossa, meu corpo traz uma dor aqui no peito. Aí eu falei, como é essa dor no peito? Pra onde essa dor no peito quer te levar? Levou ela para uma situação onde ela tinha 5 anos de idade. E nessa situação ela se sentia muito carente, com muitas dificuldades, porque ela começou a ir para a escolinha e tinha muitas dificuldades. Aquelas dificuldades que ela passou com 5 anos na escolinha, o que a gente descobre? Que são as mesmas que ela está sentindo e passando hoje com 40, 50 anos. Sabe quando às vezes você fala assim, nossa, parece que eu me comportei como uma criança de 5 anos. Meu Deus, como é que eu chorei, como é que eu fiquei tão daquele jeito? É isso, você se conecta com essas memórias. Só que no seu dia a dia você não vai ter consciência, pode até ter uma consciência espontânea disso, né? Não é muito comum. Mas no processo de transformação de vida, no processo de uma sessão de terapia cognitiva extrafísica, o que vai acontecer? Você vai ter um profissional, uma pessoa que vai te auxiliar, uma pessoa capacitada, com competência, para te mostrar o que é que estava conectando você com você do passado e você hoje. E a gente descobre que são as mesmas coisas que ficaram mal resolvidas, coisas que até você nem quer lembrar,
porque foram coisas doloridas. Então, o que você faz? Você esconde isso na sua memória. Você não fica lembrando toda hora. E quando você lembra, você tem muito desconforto. Então, você quer ficar lembrando? Não. E se lembrar do desconforto resolve? Também não. Por isso, aí entra, né, um profissional capacitado, onde ele vai conduzir você para você ressignificar tudo isso, para você ir tirando esses blocos energéticos de peso, de dor, de sofrimento que você sente hoje, certo? Tudo isso, esses pensamentos, sentimentos, o ponto de vista que você tem em relação a você, a sua situação na vida, aos homens, ou relacionamento, ou a dinheiro, tudo isso energeticamente está em você. Quando você percebe, você tem uma ferramenta que é direta, fácil, rápida, como a terapia cognitiva extrafísica, você dissolve desse jeito, tá? Então, qual é a importância de perceber e de fazer uma regressão de memória? Para você harmonizar. Você traz a memória do passado, você conecta com ela e fala: olha, eu fiquei muito tempo sem olhar para você, você estava escondida dentro de mim, eu nem queria olhar para você, mas eu preciso olhar para você porque você faz parte de mim e eu amo você. Acolhe essa memória. Né? E aí a gente conversa com essa memória, a gente vai ver o que essa memória quer, e aí você vai passando tudo para essa memória, vai conversando com ela. Aí a pessoa que está recebendo a sessão, ela vai te dando um feedback, ela vai falando: olha, a memória falou isso, olha, a memória falou aquilo. E quando a pessoa volta, eu digo: olha, de novo, traz a fulano de trás, traz a situação tal, e a pessoa fala: nossa, ai, eu tô leve, eu me libertei de alguma coisa aqui, uau! Então ela começa a ver coisas que ela não via hoje na vida dela, ela se torna mais feliz, mais segura, mais próspera, mais saudável, tá? Ela começa a acordar de manhã que ela não acordava, ela perde aquele medo de água que ela tinha. De repente, agora ela percebe que não tem mais. Ai, Mabel, do nada, né? Não foi do nada. Foi da percepção extrafísica, foi da ressignificação ou até de uma regressão de memória, onde ela percebeu isso, tá bom? Deixa eu ver, ainda tem mais uns 15 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, as perguntas contribuem muito, tá bom? Cláudia Celeste, muito bem-vinda. Daniele. E isso é muito rápido, tá, gente? A gente vê isso assim muito rápido numa sessão. Dá pra fazer às vezes até em 20 minutos, 30 minutos. É um negócio muito rápido. Mas quando você aprende como conduzir, você aprende como pegar na mão da pessoa e acender uma lanterna no escuro e mostrar tudo pra ela, tudo fica mais leve. Você fica feliz porque você contribuiu para alguém, aquela pessoa fica feliz. E para você se capacitar, eu estou do meu curso Terapia Cognitiva Extrafísica, um curso de 13, 14, 15 de março, aqui em Brasília, tá bom? Venha para Brasília. Se você não mora aqui, não tem problema, a gente consegue uma hospedagem aqui para você e você vem fazer o curso. Muitas pessoas vêm de fora fazer curso comigo e às vezes gostam muito do meu trabalho, criam turmas fora de Brasília e eu também vou fazer essas turmas na cidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais que eu falo? Falei da importância, eu falei quais são os casos. Teve um caso muito interessante de uma moça que me procurou. Ela tinha engasgado e depois daquele engasgo ela parou de comer. Ela tinha emagrecido 5 quilos, sei lá, em poucos dias. Ela não estava conseguindo comer nada, que ela ficou em pânico. Ela tinha medo de engasgar de novo e morrer. E aí ela me procurou, eu estava até viajando, cheguei rapidamente, atendi ela na primeira sessão, a gente fez uma terapia cognitiva extrafísica e quando eu perguntei assim para ela, mas o que é isso e tal, e ela foi percebendo, é uma energia aqui, assim, ela, nossa, é alguma coisa de... Aí a gente vai trazendo mais percepções, até que ela falou, o negócio tá me empurrando de fora para dentro. Aí eu falei, parece o quê? Ela falou, parece uma bota. Aí ela falou, não, parece um coturno de exército. Eu, interessante.
vamos mais além desse coturno de exército. E aí toda a cena se abriu para ela. Ela não acreditava em vidas passadas, acho que até hoje não acredita, mas para ela foi o alívio, porque depois dessa sessão, onde ela viu a situação tal, né, que foi... Já quer vir, né? Vem, meu filho. Ele não tá vendo espaço para ele pular aqui, né? Então... Ai, bateu a cabecinha. Ô, mãe. Ô, mãe. Ele tá meio doentinho, tadinho. Não mirou direito. Ô, gente. Agora deixa ele, Bia. Deixa que ele se assenta. Deixa eu ver se dá pra mostrar ele aqui. Dá? Não dá. Ele subiu aqui na mesa, tá? E aí, gente, foi muito legal, porque a gente fez assim, na primeira sessão foi fantástico, assim, deu uma melhorada muito grande para ela. Ela voltou depois de uns dias, a gente fez a segunda sessão. Na segunda, nossa, mostrou muita coisa para ela e saiu a sensação e ela voltou a comer. Só que ela voltou a comer pouquinho, ela gastava 40 minutos para fazer uma refeição. Então a gente foi fazendo todo esse acompanhamento com ela. Até que ela voltou a comer, ficou toda feliz, depois casou. Era uma menina, gente, que não, era uma menina linda, funcionária pública, saudável, bem-sucedida, inteligente, tinha um namorado maravilhoso, a vida dela estava toda maravilhosa. Então, não justificava ela ter passado por uma depressão, por alguma coisa, foi alguma coisa assim, do nada aconteceu. Agora eu vou entrar num ponto interessante. Por que é que essa pessoa... por que ela, super bem sucedida, de repente me conecta com alguma coisa dela lá do passado, de muitos anos atrás? Qual a intenção disso? Por que ela se conectou? Usando a luz, viu? Você tá puxando a luz? Por que ela foi se conectar com uma situação do passado? Pra quê, gente? Né? Se ela estava super bem. Aí a gente entra num assunto muito interessante. Nós estamos ligados em todos os campos, presente, passado e futuro. A gente está ligado nisso. E é nosso dever, quando tomarmos consciência dessa memória que ficou parada no passado, a gente movimentar essa memória. Então, quando ela disse assim, ai, eu tô com um negócio aqui enorme, tá pesado, tem dias que eu tô com uma coisa no meu pescoço. Na hora que ela engasgou, que quase ela morreu, foi um reflexo que ela teve daquela vida dela. Ela morreu esganada, resumindo. Então, foi um trauma, né, pra ela. Deu um gatilho que parece que ela fez um estalo e pá, ela conectou com essa situação, mas aquela situação que ela morreu foi um trauma naquela memória dela e não ficou resolvido, porque às vezes, mesmo depois que a pessoa morre, aquilo fica mais leve, ela melhora e tal, mas no caso dela não ficou. Quantas memórias de situações de tristeza, de dor, nesta e em outras vidas, a gente já passou? Quantas? Muitas, né, gente? E será que elas não estão aí de pano de fundo influenciando a sua vida? E você não percebe? Então, quando você resgata uma memória dessa, não é pra você ficar com raiva da memória. É pra você ficar feliz que você contribuiu pra alguém, em alguma época ou tempo e espaço, melhorar. É uma contribuição. Tem pessoas, gente, que assim, pega tudo da família. Puxa, atrai tudo. Aquela pessoa é a pessoa que mais vai contribuir para a família, porque foi aquela que captou. Ela tem que resolver nela. Quando ela resolve nela, ela resolve todas as outras memórias dela, tá bom? Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Mabel, por que será que eu ando sentindo vontade de ficar sozinha? Estou de boa, mas não ando com vontade de procurar, de ficar com pessoas. Bem, primeiro a gente tem que ver se isso está te incomodando, né? Porque pode ser um momento que você está mais introspectiva, um momento que você está aproveitando mais. Isso pode, o que está certo sobre isso, né? A gente procura, investiga quando tem alguma coisa incomodando, porque quando tá tudo funcionando maravilhosamente bem, você não vai procurar um profissional, né, para falar, olha, eu quero transformar minha vida, tá boa demais, né? Então você vai procurar alguém quando você der uma olhada, você não tá incomodando, tá? Ei, Débora, tudo bom?
Eu postei seu vídeo de depoimento, viu, Débora? Dá um oi lá, que eu não consegui marcar você. A gente estava falando ainda agorinha, né? Débora já está inscrita no curso Terapia Cognitiva Extrafísica, dia 13, 14 e 15 de março. Não é, Débora? Animada pro curso? Vai fazer o Caminho da Vida, que é um outro curso meu, no dia 1º também de março, tá? No domingo, 29. Tem curso de barras e dia 1º de março de 2020 tem curso do Caminho da Vida, tá? O Caminho da Vida é um outro curso que eu também não tem como eu não falar de regressão de memória. Inicialmente não precisaria eu falar, eu poderia dar só o cronograma, o passo a passo, para vocês irem percebendo, você capta o inconsciente do cliente assim no estalar de dedos. Só que o que acontece? Quando você faz esse tipo de sessão, tudo é revelado, né? Então no começo da sessão você faz uma pergunta que você quer ter mais clareza. Como isso vai se mostrar? Pode ser que te mostre alguma situação dessa vida, no passado ou de outra. Então acontece sim da pessoa ter uma regressão. Gente, não precisa ficar com medo de regressão de memória não, tá? Se for muito bem conduzida, com muito carinho, com muita consciência, com muito amor, sempre trazendo ao final da sessão um alívio para a memória. Nunca sair, fazer uma regressão de memória de alguma coisa traumática e ficar ali e mandar, né, a pessoa embora para casa. Nunca, tá? Então tem que trazer um bem-estar, tem que trazer um entendimento, ou tem que trazer um alívio físico, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu aprendi de regressão de memória, eu nunca fiz curso, tá? Desde quando eu faço a TCE, que já tem quase 10 anos, tudo veio canalizado para mim. Eu fui tendo experiências, e eu fui conduzindo, as informações foram vindo. Eu participei de um grupo fantástico aqui em Brasília, onde eu aprendi um monte de coisas que contribuiu para minha vida profissional. As coisas vão vindo para mim com muita facilidade, entende? E opa, lá vem ele, meu gato. E as coisas vêm tanto assim pra mim, e eu vou de forma empírica, vou testando, vou fazendo e funciona. E tudo que eu passo são coisas que eu já testei há muito tempo, gente. Não é um negócio que eu aprendi final de semana passado e tô ensinando, não. São coisas que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, tá? E que dá certo e que funciona, tá bom? Então eu convido vocês a experimentar algo mais, a perceber a importância de fazer uma regressão de memória, tá bom? E o quanto que isso pode acontecer sem você forçar. Eu não trabalho diretamente com terapia de vidas passadas. Durante o atendimento, se for manifestado e se for mostrado para a pessoa, aí sim eu conduzo, tá?